Fala pessoal, bora terminar essa aula sobre a Ásia de monções, hein? Tópico de agora, Sudeste Asiático e os chamados tigres asiáticos. Já ouviram falar? Se não ouviram, vão ouvir e ver, beleza? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Esse é o Sudeste Asiático, pessoal. Percebam que dessa turma toda aí, ó, nós já estudamos um pouquinho sobre a China, já estudamos um pouquinho ali sobre Taiwan, sobre a Índia, só que aqui tem outros países que alguns talvez vocês conheçam e outros não, né? Países como Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Indonésia, Singapura, Timor-Leste, Filipinas. Pois é, pessoal, essa região do globo é uma área de domínio tropical, tá? Mais especificamente tropical de monções, que nós já vimos aí em aulas passadas, né? Que é aqueles ventos sazonais que carregam ou não consigo umidade, certo? E por ser uma área de predomínio tropical, pessoal, nós temos uma cobertura vegetal compatível. Qual é essa cobertura vegetal? Sim, exato, a chamada floresta tropical, certo? Pois bem, pessoal, esse Sudeste Asiático também tem algumas características que nós temos que lembrar, tá? Primeira, ó, olha ele lá, tá vendo? Destaquei no mapa. Uma área densamente povoada. Esse mapa, pessoal, é um mapa de densidade demográfica. Quanto mais escura a paleta de cor, significa que tem mais gente concentrada. Você percebe que o destaque máximo, maior, absoluto aí é China, Índia e o Sudeste Asiático, né? Um pouquinho talvez a Europa ali, certo? Pois bem, pessoal, a maior parte da sua população aí vive nesses formigueiros humanos juntos aí a planícies aluviais, ou seja, em áreas próximas a rios, que é coisa lá que não falta, né? Um exemplo para vocês aí é a Indonésia, galera. A Indonésia atualmente é o quarto país mais populoso do mundo e é considerado o maior país islâmico do mundo. Ô, professor, mas o islamismo não fica lá na região do Oriente Médio, da África? Não só. Não só, pessoal. Depois nós vamos ver nas próximas aulas, tá? O Islã ele realmente está mais concentrado, ele nasceu na Península Arábica, tá? Que seria ali no Oriente Médio. Só que tem sempre aquele ditadinho, né, pessoal? Que a maior parte dos árabes são islâmicos. Mas a maior parte dos islâmicos não são árabes, né? Porque tem muito islâmico espalhado pelo mundo. Principalmente aí na Indonésia, que é um país predominantemente islâmico, tá? Essa região, pessoal, também se caracteriza muito pela grande produção de arroz, né? Tem alguns fatores aí que influem muito, ó. Bastante mão de obra, porque esse tipo de plantação, esse tipo de técnica, o terraceamento, precisa de muita mão de obra manual, né? Pequenas propriedades, uma forma muito intensa de produção, né? Porque você tem ali uma ocupação espacial muito grande, você tem uma alta produtividade, tá? E você utiliza tanto terras planas quanto terras em declive. Você pode usar uma técnica como essa aí, que é o terraceamento. Essa foto aí foi tirada no Vietnã, tá, pessoal? Aliás, que belíssima foto, hein? Até parece que aprendeu comigo tirar essa foto aí, hein? Que beleza, hein? Maravilha. E outra coisa, pessoal, também que nós temos que destacar dessa região, tá? Intensa atividade turística, pessoal. Tá aí duas fotos do mesmo país, tá? Da Tailândia, a praia de Koh Phi Phi e o templo de Angkor Wat, tá, pessoal? Pesquisem depois na internet, o dinheiro tailandês é extremamente desvalorizado, pessoal. Assim, pega um brasileiro, por exemplo, para passar alguns dias na Tailândia, a gente vai tomar uma facada violenta com o preço das passagens aéreas. Mas para você viver ali, fazer o turismo dentro da Tailândia, é muito barato. Principalmente para nós brasileiros, que estamos mais explorados com preço de alimentação, locais turísticos lá, é tudo muito barato para o padrão aqui do Brasil, tá? O problema é chegar até lá, porque a gente fica longe e passagem de avião é caro pra caramba, tá? Pois bem, é uma área do globo que contrasta regiões de desenvolvimento e de pobreza, pessoal. Desenvolvimento, a gente poderia mostrar a cidade-estado de Singapura, extremamente moderna. Brunei, seria ali quase que um principado que vive do petróleo, tá? Malásia, cidade de Kuala Lumpur, né? Kuala Lumpur, né? Que é a sua capital. Mas em compensação, pessoal, a pobreza pega pesado também. Aí eu tenho algumas fotos ó, do Laos, Myanmar, Camboja e as Filipinas. Então vocês percebem que tem um contraste muito grande, você tem uma desigualdade social muito grande. Não significa que Singapura inteira seja rico ou que Myanmar inteiro seja pobre, pessoal, mas é para vocês perceberem como que existe, como há esse contraste, ok? Tá. O autor, ele busca trabalhar aí também, pessoal, alguns casos individuais aí do Sudeste Asiático, tá? Eu separei 3 aqui para vocês. O primeiro é um paísinho chamado Timor-Leste, tem até um mapinha aí, ó, na apostila, o autor dá um destaque mesmo para ele.
Timor-Leste, pessoal, é um país asiático, lá do Sudeste Asiático, de colonização portuguesa. Foi colônia portuguesa, pessoal, até praticamente a década de 70, aí foi ocupado pela Indonésia. Só na década de 90, quase virando para a década de 2000, que tentou seu processo de independência, mas deu um conflito generalizado ali, pessoal, tá? Deu um conflito generalizado dentro do seu país, precisou de interferência da ONU, inclusive as tropas foram lideradas pelo Brasil, pessoal, se aproveitando da questão da língua, né? O Brasil enquanto potência regional aqui na América do Sul, mas com uma certa representatividade, nesse caso aí, por causa do idioma, da língua portuguesa, ok? Outro caso emblemático, o Vietnã. O Vietnã, a gente ouve falar muito em filmes, né, pessoal? A Guerra do Vietnã, realmente, da década de 50 até a década de 70, pessoal, por 20 anos, o Vietnã foi dividido em duas porções, né? Você tinha uma porção ali mais ao norte, que seria socialista, e uma porção ao sul, que seria capitalista. Galera, nós estamos falando de um processo ali, de um período de Guerra Fria, tá? Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo. Foram 20 anos de guerra, pessoal. E ainda assim os Estados Unidos não conseguiu prevalecer no Vietnã, tá? Tanto é que o Vietnã, até hoje, ainda adota o modelo socialista, não existe mais norte-sul, agora é um só, todo ele socialista ainda, só que vem praticando já uma abertura econômica gradual, né, pessoal? Ninguém resiste aí no socialismo por tanto tempo, tá? Destaques maiores hoje, turismo, como vocês podem ver nessa foto maravilhosa de baixo, produção de café e produção de petróleo, tá? E um outro destaque, galera, o Camboja. Camboja, na década de 70, foi governado por um cidadão chamado Pol Pot. Pol Pot, pessoal, ele era um ditador extremamente radical e aos moldes ali do que a China vinha fazendo, ele também tentou implementar uma revolução cultural mais forçada no Camboja. Como assim? Ele queria limpar todos os vestígios capitalistas que tivesse no país, tá? Então, quem por um acaso tivesse alguma simpatia pelo capitalismo ou adotasse algo do tipo, ele sinceramente mandava exterminar, certo? Estima-se que esse cidadão, pessoal, tenha praticado um genocídio aí em torno de 2,5 milhões de pessoas no Camboja, pessoal. É muita gente morta. O cara fez realmente uma limpeza étnica nessa região, ok? Pois bem, galera, uma coisa que chama muita atenção quando nós estudamos o Sudeste Asiático são os chamados tigres asiáticos, que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, né? Quando nós falamos em tigres asiáticos, pessoal, são países que a partir da década de 70 passaram por um acelerado, rápido, intenso processo de industrialização, mas tem alguns segredinhos aí, tá? São países que tiveram fortes investimentos do Japão, tiveram governos atuantes, ou seja, uma forte atuação estatal, o governo investindo muito em infraestrutura, em educação, em ciência, em tecnologia, preparação de mão de obra, tá? São países que buscaram investir na educação para qualificar sua mão de obra e voltar a sua produção totalmente para o mercado externo, ou seja, como são países pequenininhos que não têm um mercado interno, eles se especializaram em o quê? Produzir para vender em outros países. Quando você tem esses países, pessoal, que se especializam em vender para outros, nós chamamos eles de plataformas de exportação, certo? Quais são esses países? No mapa aí dá para ver, né, pessoal? Mas a primeira geração, ó, da década de 70 foram Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura, tá? Coreia do Sul, um país. Singapura, uma cidade-estado, então é um país. Agora, Hong Kong e Taiwan tem aquelas questões que nós já vimos na aula sobre a China, tá, pessoal? Tanto Hong Kong quanto Taiwan, em tese, não são países. Detêm, assim, uma certa autonomia, mas não são países. Quando o autor ele coloca que são países, significa que ele está aceitando a postura já de grandes potências, como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que consideram essas regiões como áreas independentes ou como países, ok? E na década de 80 tivemos a segunda geração, galera. Tailândia, Vietnã, olha o Vietnã aí, hein? Malásia, Indonésia e Filipinas seguindo o mesmo caminho. De todos, galera, aquele que a gente usa como um destaque para realmente intensificar esse processo aí, para mostrar, para ilustrar, é a Coreia do Sul, galera. Coreia do Sul passou por um histórico muito sofrido ao longo do século XX. Na década de 40, sofreu uma ocupação japonesa, pessoal. Aquele imperialismo japonês ali durante a Segunda Guerra, tá? Acabou a Segunda Guerra, você tem ali um processo de divisão das Coreias, uma Coreia do Norte sendo socialista, apoiada ali por União Soviética, e uma Coreia do Sul capitalista sendo apoiada pelos Estados Unidos, inclusive com os Estados Unidos entrando nesse conflito, na chamada Guerra da Coreia, pessoal. Detalhe, tá? Em tese, pessoal, eles estão passando por um armistício desde a década de 50. Isso significa que é uma guerra que não tem ponto final ainda, certo?
Isso significa o quê? Que uma respeita a outra, tá? A Coreia do Norte respeita a Coreia do Sul também busca respeitar a Coreia do Norte, mas elas estão num processo aí de respeito mútuo, mas não deu ainda um ponto final à sua disputa, à sua guerra, certo? Então hoje nós temos aí duas Coreias, o que foi uma Coreia até a década de 50, que é uma península pequenininha, né, pessoal? Hoje são dois países, sendo que a porção norte é socialista, a porção sul capitalista. E detalhe, tá, pessoal? Tanto uma quanto a outra vinham até a década de 70 com um histórico de muita pobreza, um país muito pobre. Foram ali praticamente uma massa de manobra, né? Foi um país manipulado pelas grandes nações ali da época, Estados Unidos e União Soviética, para brincar de fantochinho aí junto à Guerra Fria, né? Demonstrações de poder, infelizmente, né, pessoal? Só que a Coreia do Sul, a partir da década de 70, ela teve um rumo diferente, pessoal. Mediante todas aquelas condições que nós vimos no slide passado, a Coreia do Sul, hein, hoje tem uma das maiores rendas per capita do mundo, apresenta aí grandes grupos empresariais transnacionais, que eles chamam de chaebols, tá? Tanto aí do setor automobilístico, eletroeletrônico, alguns vocês até já conhecem, como é o caso da Hyundai, como é o caso da Kia, como é o caso da Daewoo, como é o caso da Samsung ou ainda a LG, tá, pessoal? São empresas gigantes que estão espalhadas pelo mundo todo e que poucos de vocês sabiam aí que era sul-coreano. Qual seria hoje o maior desafio da Coreia do Sul, pessoal? Porque cresceram muito da década de 70 para cá. Em 50 anos, eles fizeram uma revolução econômica e social no seu país. O maior problema hoje é a vizinha, pessoal. A Coreia do Norte, governada por esse meninão pimpão chamado Kim Jong-un, né? Lembrando que a Coreia do Norte, pessoal, desde aí a década de 50, ela está sob o poder da família do Kim Jong-un, né? Uma ditadura aí hereditária, tá, pessoal? É um país pobre, é um país que não está associado aí aos mecanismos do mercado internacional, país que depende extremamente da China, tá, para sua sobrevivência e que mesmo sendo muito pobre acaba investindo em tecnologia nuclear, né, o que vem aí despertando muito repúdio, muita curiosidade por parte de grandes potências. Ok? Beleza? Espero ter podido ajudar vocês. Estou no chat, vamos tirando dúvida aí, me procurem. Abração e até a próxima!